vacina. Quem dera que voltar um pouquinho para a normalidade, né, de restabelecer, se é que a gente vai poder uma normalidade depois disso tudo que a gente viveu, né? Com certeza. E a gente se preparou, tá, para vacinar todo mundo. A gente tem equipes preparadas para vacinar o maior número de pessoas. Então foi frustrante no primeiro momento a gente receber uma quantia ínfima de vacina, bem menor do que a gente esperava. E até no primeiro plano, o Ministério da Saúde ele tinha alencado os planos e grupos prioritários, porque nós temos que seguir o plano municipal, o plano nacional de imunização. Maricá não pode fazer um plano municipal em consonância ou destoando do plano nacional. A gente tem que seguir as metas, a gente recebe as vacinas do governo federal, encaminhadas pelo Estado, cada município recebe a sua cota, de acordo com o seu grupo etário, de acordo com o número de pessoas, né, número de população. E aí, a gente, inicialmente, num primeiro momento, tinha sido alocado um primeiro plano, que eram os super idosos, idosos acima de 75 anos, e os profissionais de saúde. Isso não aconteceu. Na primeira reunião, antes do dia seguinte que a gente ia receber as vacinas, eles fizeram uma reunião e aí nos foi colocado apenas 2.135 vacinas, que foi o início da nossa vacinação. Para vacinar mais de 5.000 pessoas que são profissionais de saúde totais de dentro da região, era impossível. Não dava nem para a gente poder começar essa vacina. Tirando isso, teríamos os idosos, os institutos de longa permanência, os indígenas, que era uma determinação também no Ministério da Saúde, em municípios que tivessem a população indígena, como o Maricá tem. Então, a gente teve que planejar em cima da prioridade, ou seja, a prioridade da prioridade. Então, a gente, primeira ação, a gente compôs uma comissão, tá, composta por médicos, por profissionais diretos da saúde, para que cada etapa, cada ação fosse discutida. Não é uma etapa, nós vamos fazer hoje, nós vamos fazer assim. Então, cada ação, cada passo que é dado, ele é pensado, ele é discutido e a gente vai ampliando essa vacinação. Não adianta você iniciar uma vacinação e não conseguir completar esse grupo vacinado. E eu acho que dentro disso, né, de iniciar e não conseguir continuar, eu acho que é aí que entra, assim, a gente tem tido um questionamento muito grande por parte das pessoas, de vocês que estão assistindo a gente e da população, né, no geral. As pessoas estão cobrando muito e que a gente tenha transparência. E a prefeitura tem tentado, né, de toda forma, divulgar nas suas redes sociais, no seu site, matérias diárias mostrando como que está acontecendo a vacinação aqui no município, mas ainda assim existe uma cobrança, né, por essa transparência. Tem gente que acha que a vacinação aqui em Maricá está indo muito devagar, e aí eu queria que você explicasse por que que isso não é verdade, por que que a gente tem transparência, por que que ela não está indo tão devagar. Primeiro, a transparência que a gente, uma vez por semana, no caso as quartas e as quintas-feiras, a gente transporta todos os dados do cronograma para o portal da transparência. Então, a gente faz esse cronograma ficar visível a toda a população no portal da transparência. Então, isso já é um fato. E então, vamos repetir essa informação lá para a galera gravar bem. Quem quiser, então, ter acesso a toda a vacinação que está sendo realizada, vai acessar o portal da transparência. Isso. E toda vez, na quarta ou na quinta-feira, hoje vai ser na quinta-feira, porque nós recebemos agora, ontem, mais tarde, mais vacinas. Então, a gente vai estar fazendo a checagem dessas vacinas e amanhã vai estar sendo colocado no portal da transparência a extensão. Então, a evolução dessa vacinação é de acordo com a quantidade de vacinas que a gente vai receber, que a gente está recebendo. Só que a gente não tem previsionamento disso. Não se diz assim, ó, vocês vão receber amanhã 2.000, depois da manhã 3.000, não. Você recebe um telefonema num dia dizendo que no dia seguinte vai chegar a vacina e que você tem que estar lá para poder apanhar. E você não sabe o incógnito de quantas as vacinas que vêm. E uma coisa que o município de Maricá decidiu fazer, diferente de alguns outros municípios, é dar a certeza de que a pessoa que tomou a primeira dose ela vai ter assegurada a sua segunda dose. Muitos municípios, num primeiro momento, chegaram às vacinas, eles não se detrizaram a guardar essas vacinas, fazer essa divisão do que seria a segunda dose. E você tem um intervalo de 21 dias, no caso da Coronavac, de distância para você dar essa vacina, de 14 a 21 dias. Então, geralmente a gente tem utilizado de 21 dias desse intervalo.
E aí a gente salvaguardou essas vacinas. Então hoje eu posso dizer que todo mundo que tomou a primeira dose tem a responsabilidade que vai estar com a segunda dose garantida. Muitos municípios... Por ter agido assim, a gente não tem interrupção, a gente consegue cumprir o cronograma da vacina. Em nenhum momento acabou a vacina no município de Maricá. Tá, para a segunda dose. Então, muita gente hoje tem nos procurado porque tomou a primeira dose em uma outra unidade que agora não tem. E aí, infelizmente, a gente não pode dizer que a gente vai deixar ou vai utilizar essa vacina porque a gente vai deixar de cumprir o nosso cronograma, que é a parte mais importante. Então, esse processo tem que ser embasado no número de vacinas que nós temos. Então, primeiro, os profissionais de saúde, mediante o programa, pela prioridade do Ministério da Saúde, foi feita uma avaliação dentro da prioridade. Então, esse cronograma, ele é de acordo com a evolução do número de doses, como eu falei. Então, inicialmente, todo mundo que teve contato direto com o paciente, nós temos um hospital especializado em Covid, que é o TIA, nós temos o CONDE, que é um hospital de porta aberta, nós temos a UPA, né, que atende também paciente 24 horas, temos o Santa Rita e temos as 3 tendas. Né? As 3 tendas, elas são específicas de Covid, então todas as pessoas das tendas foram imunizadas. As pessoas do CONDE foram imunizadas no devido tempo. Inicialmente, a equipe que estava dentro do CTI, a gente foi recebendo mais doses, a gente foi ampliando essa dosagem. Ontem, no cronograma, chegou os agentes comunitários. Então, a gente também não tinha como vacinar. O quantitativo que a gente recebeu inicialmente não dava para vacinar todo mundo. Então, a gente tinha que determinar uma prioridade dentro da prioridade que a gente tinha. A partir do momento que você vai recebendo mais doses, você vai aumentando e expandindo isso. Falando nas doses, você disse, né, algumas vezes, até agora você falando do quantitativo pequeno, por que a gente recebe quantidades pequenas? Tem alguma explicação para isso? Tem alguma razão de ser, além da divisão que é feita para as cidades, mas algo específico da vacina, conservação, por que a gente recebe tão pouco? Tem alguma explicação? Nós temos, o município tem 3 câmaras frias, nós inclusive estamos todos dentro do protocolo. O que é uma câmara fria? É uma câmara que é diferente de uma geladeira, que você tem toda a temperatura dela controlada, ela tem um computador interno, tá? E ela controla aquela temperatura, a vacina ela tem que estar entre 2 e 8 graus. A vacina tanto da Coronavac quanto da Oxford. Então, ela tem que estar exatamente nessa média. O ideal é estar em torno de 5, 5,3. E essa câmara fria é uma grande geladeira, que ela tem uma autossustentabilidade, então ela tem um gerador interno de até 72 horas, caso tenha alguma falta de luz ou alguma alteração, ela tem uma autossustentabilidade. Ela tem todo um processo que é avaliado em gráfico, se ela está com baixa da temperatura, ela apita, ou seja, a gente não tem nenhuma alteração que nos impeça de receber. Isso é determinado pelo Estado, de acordo com o número populacional. Tá? A nossa população, pelo IBGE, ela tem marca ainda, né, 162 mil habitantes, que nós sabemos que esse não é o nosso quantitativo. E uma coisa, Flávia, depois da pandemia, a população de Maricá, ela aumentou muito, muito. Nós vimos isso como na vacinação da H1N1. Quando a gente foi vacinar os idosos no domicílio, a gente tinha antes um quantitativo de idosos, antes da pandemia, em torno de 18 mil. Na vacinação do H1N1, que foi em abril do ano passado, eu tinha 25 mil idosos. Nós terminamos a vacinação com 25 mil idosos. Hoje, eu tenho cadastrados 29.431, fora os idosos que não têm cadastro, idosos a partir de 60 anos. Tá? Então, esse quantitativo de pessoas vem aumentado. E aí o município ele recebe a dose de acordo com o índice que a gente tem do IBGE. Na primeira semana que nós recebemos 2.135, nós oficializamos o Estado, fizemos um ofício dizendo que esse quantitativo não seria o suficiente para o município. Mostramos o nosso número de idosos, isso está comprovado, nós temos um sistema, que é o sistema da unidade de atenção básica, nós mostramos isso quantitativamente, nós mostramos o número de idosos, para você ter uma ideia, eu tenho 160 idosos nos institutos de longa permanência de Maricá, 160 idosos. Eles mandaram, né, discriminados, 80 vacinas. Como é que eu poderia vacinar 80 vacinas para 160? O que nós fizemos no primeiro momento? Vacinamos os idosos acima de 80 anos.
E depois, quando nós recebemos mais vacinas, de corte para a gente poder ampliar. No primeiro momento, a gente não conseguia nem vacinar os cuidadores dos institutos de longa permanência. E aí a gente foi recebendo mais vacinas e foi completando essas etapas. Diminuímos, agora nós temos todos os idosos, os 160 idosos dos institutos de longa permanência vacinados, os cuidadores, que são os profissionais que trabalham nessas casas, nesses abrigos, já foram vacinados, então esses também fazendo parte do grupo prioritário. Então a gente foi aumentando gradativamente, mas o quantitativo que a gente recebe é muito inferior. No momento, para a primeira dose, nós recebemos 5.580 doses para a primeira dose. E isso, frente ao mundo de idosos, por exemplo, a gente tem, por faixa etária, o quantitativo de cada grupo etário, tá? Acima de 100, de 95 a 100 anos, de 90 a 94, a gente tem isso catalogado. Hoje, eu tenho no município de Maricá, cadastrados de 60 a 64, eu tenho 9.000 idosos. Então, hoje, se a gente fosse iniciar uma vacina começando com os 60 anos, eu não teria nem para vacinar um quinto, contando com os profissionais de saúde, nem um quinto das pessoas a gente ia conseguir vacinar. E aí seria complicado. Como é que eu ia dispor, né? A gente ia fazer um processo, vamos vacinar. As pessoas iam chegar de madrugada e iam ser vacinadas. E quem não chegou, quem não conseguiu chegar, quem não tinha um carro, quem não tinha... A gente não pode agir fazendo a escolha de Sofia quem vai ser vacinado. O que nós temos, sim, é que continuar nessa responsabilidade, não deixando faltar vacina. Então, está indo ponto a ponto. A gente já terminou os idosos acima de 100 anos. Agora, terminamos os 95 a 100 anos, tá? Quem não se vacinou não vai deixar de ser vacinado, porque, por exemplo, se uma pessoa estava doente ou se teve o Covid recente, ele não pôde tomar a vacina, ele vai no seu posto de saúde mais próximo, tá? Esse idoso que já passou, teoricamente, essa faixa dele, ele pode se cadastrar para ele poder tomar a vacina fora desse período, então vai ser feita uma repescagem. Isso é um alerta bacana para a gente fazer, porque muitas pessoas também têm perguntado para a gente, não só sobre quando vai chegar a faixa etária dela, mas se dentro da faixa etária dela a gente estava vacinando as pessoas em casa, né? Isso, você me confirma isso, se eu não estiver falando nada errado. A gente estava vacinando os idosos em casa, a gente começou com esse grupo dos centenários, depois a gente foi do grupo de 95 até os 100 anos, agora já está ampliando para 90 a 94. E aí o que acontece? Por que Maricá está vacinando em casa? Gente, a gente tem um município muito grande, muito extenso. A gente tem 24 unidades de saúde da família. Então, cada unidade, ela foi capacitada, ela foi treinada para fazer a vacina no local, no território dela. E aí, a gente evita o deslocamento desses idosos. A gente evita que, primeiro, muitos deles não têm carros, muitos deles não têm como se locomover até uma unidade, até um serviço para poder fazer uso dessa vacina. Muitos deles estão acamados acima de 90 anos. Então, esses idosos são salvaguarda da vacina deles, tanto a primeira quanto a segunda. Uma outra coisa que foi importante, que junto com a capacitação de toda a equipe da atenção básica, na execução da vacina, no controle dessa vacina, no controle da temperatura dessa vacina para não ter nenhum problema em relação a isso, a gente montou uma comissão formada por médicos, farmacêuticos, biomédicos, fisioterapeutas, para avaliar e fazendo isso como protocolo, os possíveis efeitos adversos dessa vacina. Muito se fala dos efeitos adversos, mas a gente tem que quantificar, a gente tem que informar, a gente tem que catalogar isso para o Estado, a gente tem que acompanhar essas pessoas vacinadas. Então, não é só simplesmente você vacinar, você vai ter um endereço, eles são alocados dentro de um sistema e a gente tem que acompanhar o posterior com essa orientação. Então, hoje, esses idosos estão sendo vacinados no seu domicílio, sim. Ontem eu estava até conversando com a equipe vacinadora e ela falou para mim, doutora, eu estou vacinando de 10 a 12 por dia. Eu falei, mas não está pouco? E a gente ampliou o número de equipes. Ela, doutora, mas o idoso, ele não quer simplesmente tomar a vacina, ele quer conversar, ele quer entender. E a gente não pode agir de outra forma. Você não vai simplesmente você chegar, vamos aplicar, você tem que tomar essa vacina. Não. Gente, a gente precisa dar dignidade para eles entenderem por que eles estão tomando a vacina. Mesmo que eles tenham um processo de demência, mas é uma obrigação, é o acolhimento que tem que ser feito. Então, eles estão sendo vacinados em casa.
a família está sendo orientada, tá? Então, isso é importante. Então, a gente agora termina esse ciclo de 90 a 95, a 94. E quem ainda está dentro desse ciclo não foi vacinado porque não tinha um cadastro na nossa rede, não estava muitas cadastrado. pessoas vieram para cá agora, né? Passou, perdeu, não. Essas pessoas ainda conseguem também se vacinar. Vão vacinar. 2 motivos. Primeiro, as pessoas estão vindo morar aqui, como eu te falei, tem muita gente que não era do município que veio morar pós-pandemia. Essas pessoas, às vezes, não sabem qual é o posto mais próximo delas, elas não têm essa ligação ainda com o território. A gente está desenvolvendo, né, já está desenvolvido, está na fase final, essa semana já está sendo liberado um cadastro, tá, que a pessoa vai fazer no WhatsApp, rápido, né? Que a pessoa vai ter um filho, hoje todo mundo sabe mexer no telefone, e as pessoas vão poder cadastrar com mais de um número de telefone, com ponto de referência, vai ficar um cadastro, não quer dizer que aquele cadastro você vai receber a vacina de imediato, você vai seguir os grupos de acordo com o quantitativo de vacinas, mas você já vai estar sendo feito o cadastro na prefeitura, além dos cadastros que já existem nas unidades de saúde básica. Então, essa é uma ferramenta digital que a gente vai estar utilizando, já está pronta, e ela vai ser de fácil execução, bem simples, nome, telefone, identidade, endereço principalmente, e ponto de referência para que a gente possa fazer esse cadastro, ter esse banco de dados do município, né? Aí os agentes vão ter esse contato e a gente vai ampliando esse número de pessoas vacinadas. Esse cadastro é indicado que as pessoas que façam esse cadastro sejam só os idosos ou as pessoas que não são idosas também vão fazer? Porque as pessoas que não são idosas, eu não sei, elas também serão vacinadas em casa? Elas vão ao posto? Não, existe alguma perspectiva? A gente tem que seguir, Flávia, o Programa Nacional de Imunização. O Programa Nacional de Imunização, no momento, tá, a vacinação são para os idosos dos institutos de longa permanência, os indígenas, tá? Então, tem todo um protocolo. Quando o Ministério da Saúde for ampliando, tá, esse programa, for colocando mais pessoas, como são os pacientes de doenças crônicas, que ainda não estão colocados nesse plano, não pelo município, falo novamente, não é o município que determina o plano é nacional, é um plano que é federal. O governo federal determina e o município cumpre, até porque ele tem que cumprir para ele poder continuar a receber a vacina. Se ele não cumprir ou se ele agir de forma errada, ele não recebe novamente a vacina. Então, nós temos que cumprir. Então, as pessoas que são fora dessa faixa etária de idosos, tanto que no questionário está descrito isso. Você tem acima de 60 anos, você vai preencher. Se você tiver que não, você pode preencher, mas não vai ser colocado agora. A partir do momento que o Ministério falar, nós vamos ter mais vacinas, nós vamos ampliar esses grupos, aí nós vamos ampliar também esse cadastro para as pessoas com doenças crônicas, com doenças que são debilitantes, com doenças que são imunossupressoras, aí vai ser ampliado esse cadastro. Mas tudo depende do Plano Nacional de Imunização. A gente segue à risca esse Plano Nacional. Então, o que está no plano vai estar sendo seguido. E é por isso que a gente também não pode definir datas, né? Porque as pessoas cobram muito também da gente ter uma data para certos grupos. A gente tem as semanas vacinais, né? E uma coisa que é importante, por quê? Se a gente tivesse um previsionamento, olha, eu vou receber mais 5.000 doses daqui a 2 dias, a gente tinha como dar uma data. Mas a gente não sabe quando a gente vai receber e o quanto que a gente vai receber. Então, quando ela chega, a gente já tem que previsionar. Então, hoje eu posso te dizer que eu recebi mais doses, que a gente consegue chegar na semana que vem, sexta-feira agora, né? Hoje é quarta, a gente vai formar as equipes para terminar de 90 a 94. A gente já começa a vacinar sexta, iniciando para segunda, de 85 a 89. Tá? Aí, de 85, eu sei porque eu já gravei esses números até de cabeça, de 85 até 89, eu tenho cadastrados 1.200 pessoas. Então, eu teria que ter 1.200 vacinas no mínimo. Por quê? Você tem que fazer uma conta de 20% a 30% do que não estão cadastrados. Então, eu tenho que ter pelo menos 1.500 vacinas para poder iniciar essa faixa etária e terminar essa faixa etária. Nós vamos formar 30 equipes. Então, o que são 30 equipes? Nós temos 24 unidades de saúde, então as 24 equipes saem na rua, com mais 6 equipes volantes. Volantes são as equipes que ficam circulando nas áreas onde não tem a estratégia
de saúde da família. Como o Cachito não tem estratégia de saúde da família, é uma equipe volante que vai fazer a vacinação desses pacientes. E aí, sempre, no último dia, a gente vai estar fazendo a repescagem, né? A vacina da Oxford, ela tem um tempo de uso dela. Então, geralmente, a gente faz nos grandes centros. Por quê? Você está mais próximo daqueles idosos, né? Você sai de uma casa, daqui a um pouquinho você tem uma outra casa, esses idosos você já sai com um trajeto, você já sai com uma rota traçada, para você não perder tempo. Você já tem que sair com o Google Maps, dizendo, aquele idoso mora ali, quanto tempo eu vou demorar para outra casa, e assim está sendo feito o roteiro quando a equipe sai. Porque no frasco tem mais de uma dose, né? Da AstraZeneca são 10 doses, mas você tem um intervalo de uso delas pequeno, então você só pode usar elas de 6 a 8 horas. Então eu não posso abrir uma e esperar no dia seguinte para utilizar. Então a gente tem que fazer uma rota. Então essa rota está sendo feita de acordo com a localização. Então por isso que vai uma equipe para aquele local, termina aquele local e vai completando para a gente poder terminar. A gente completando os de 85 a 89, a gente já vai para um outro grupo que é o de 80 a 84. Aí eu já tenho 2.000, mais quase 3.000 pessoas. Então eu tenho que ter cadastradas. Eu tenho que ter um quantitativo maior para salvaguardar as pessoas que não têm cadastro. E assim por diante, os números são maiores. A nossa visão, Flávia, é que quando a gente chegar nos 70 anos, nós já temos 7.000 pessoas cadastradas com 70 anos. 6.900, quase 7.000 pessoas. E aí fica muito mais moroso a gente conseguir fazer 7.000 pessoas, tirando os pacientes acamados, que vão ser, com 70 anos, vacinados em casa. Mas tirando os pacientes acamados, os pacientes de 70 anos, a gente vai fazer o quê? Nas unidades de saúde, fazendo com uma faixa etária, como a gente fez na vacinação dos idosos, que a gente colocou por letra. Então, naquela semana, os idosos que tinham aquela letra iam para tomar vacina na época, iam para fazer o exame. A gente vai fazer o mesmo sistema, que nós não tivemos problema, não tivemos aglomeração. Aglomeração nos lugares onde não tem unidades de saúde da família, a gente vai fazer os postos volantes, então vai ter uma tenda, vai ter um local para vacinar essas pessoas com esse quantitativo. E é claro que nós não vamos vacinar 7.000 pessoas num dia, então por isso que vai ser feito por letras, para também não juntarmos, não ocorrer, Flávio, o que a gente está vendo na televisão, as pessoas chegando 4 horas da manhã, ficando numa fila, idosos sem água, sem comida, isso não é humano para isso. Então também não temos que expor o idoso a ficar num ambiente hostil, num ambiente que ele possa estar levando alguma outra doença para sua residência. Então tem que ser pensado dessa forma. Quando eu chegar de 60 a 64, nós já temos quase 10.000 pessoas. Então, 10.000 pessoas cadastradas. Só nesse grupo. Só nesse grupo. Então eu tenho que ter um quantitativo a mais de vacina para não faltar. Sempre com esses 10.000, eu tenho que ter a retaguarda de mais 1.000 vacinas, a mesma quantidade de vacinas para a segunda dose. Eu tenho que salvaguardar essa segunda dose. E a gente, quando recebe, a pessoa quando toma a primeira dose de uma vacina, eu comecei a tomar a vacina do Coronavac, a Coronavac. Eu tenho que receber a segunda dose da Coronavac. Ela é feita quando? 21 dias após a primeira dose. Hoje, nós já estamos vacinando. Que nós fizemos o quê? Nós fizemos o plantão. Então, cada plantão, a equipe, final de semana, carnaval, todos os plantões, a equipe foi para o local, para não deslocar o funcionário de local, foi vacinar no plantão. Então, tinha uma equipe que vacinava na UPA, uma equipe que vacinava na tenda, uma equipe que vacinava no Conde. Então, as equipes da atenção básica foram deslocadas para a emergência para não deslocar as pessoas da emergência. Porque senão a pessoa estava na emergência, estava fazendo o plantão e ia alocar a vacina, não. Se foi uma equipe treinada para aplicar a vacina e essa equipe foi rodando todas as unidades. Então, essa mesma equipe, amanhã, ela está no dia 2 dos CAPs, dos pacientes, residências terapêuticas. Aqui nós temos 3 residências terapêuticas, que são pessoas que moram direto, são assistidas pela saúde mental. Então, amanhã, uma equipe da Estratégia de Saúde da Família vai aplicar a segunda dose em todos os residentes, todos os funcionários da residência terapêutica. Então, a gente não está deixando em nenhum momento de salvaguardar a segunda dose. E isso não tem acontecido em muitos municípios. O Estado já se posicionou dizendo que ele não ia fornecer mais doses, porque quando a pessoa forneceu a dose e você não teve o cuidado de você salvaguardar, você comprometeu a eficácia dessa vacina. Porque quando você dá a primeira dose, dá a segunda dose,
A partir do 14º dia é que você começa a ter uma resposta imunológica. Então, por exemplo, a gente está até refazendo, e vamos refazer com o Dr. Marcelo Velho, que é o nosso virologista, para as pessoas que estavam afastadas da saúde por causa do decreto acima de 60 anos, que já se vacinaram, se eles tomaram a primeira dose, fizeram a segunda dose, 14 dias depois, eles podem estar retornando para o trabalho. Agora, a AstraZeneca, ela demora, são 12 semanas, da primeira dose até a segunda dose. Então, esse intervalo tem que ser respeitado. Então, o paciente recebe uma caderneta, nessa caderneta ele é feito a marcação dessa vacina, e essa vacina tem que ser garantida, tem que ser assegurada nessa segunda dosagem. Outra coisa, falando de profissionais da saúde sendo vacinados, algumas pessoas também perguntam para a gente sobre profissionais da saúde que não são funcionários do município. São profissionais de saúde, atuam no município, mas não trabalham para a prefeitura, não trabalham para o município. Essas pessoas têm alguma previsão para elas ou elas não estão no grupo previsto? Não, tudo depende do trabalho que elas executem, né? Por exemplo, aqui nós temos clínicas que fazem exames de pacientes de tomografia, de laboratório, que a gente já está iniciando essa imunização dessas clínicas. Mas a gente não tem como vacinar todos os profissionais. Por exemplo, o educador físico é um profissional de saúde, tá? Mas não está no contato direto com o paciente. Então, esses profissionais... Com o paciente com Covid, com o paciente como um todo. Então, a gente não consegue indicar que a gente não teria esse quantitativo de doses. Para o quantitativo de doses, se a gente ampliar, se a gente tiver um quantitativo maior para todos os profissionais, aí a gente tem como fazer essa ampliação. No momento, a gente tem que priorizar, dentro da prioridade, quem tem um contato direto com o paciente, sobretudo o paciente que tenha Covid, ou quadro suspeito de Covid. Certo. E no momento, como é que o idoso consegue saber se ele pode ir num posto de saúde, se é melhor aguardar em casa, se é melhor aguardar o contato do WhatsApp? A gente tem essa orientação? Não adianta o idoso ir no posto de saúde com a vacina, porque a gente não vai estar vacinando no posto de saúde. A gente vai estar vacinando nas residências, né? E o idoso acompanhando, ou pedindo para o seu filho, para o seu irmão, para qualquer pessoa da sua família acompanhar, a Portal da Transparência, ele vem todo um cronograma semanal. Então, ele vem mostrando as semanas que o município se encontra, o quantitativo de vacinas que foram feitas, isso tem sido alimentado semanalmente no Portal da Transparência. Então, ele acompanhando esse cronograma, né, que é expandido de acordo com o número de doses, tá? Mas a gente tem um quantitativo por semana que a gente está iniciando. A partir desse aplicativo, a gente vai conseguir cadastrar um número maior de pessoas, entendeu? A partir desse aplicativo, a gente vai conseguir cadastrar um número maior dessas pessoas e aí a gente vai ter esse banco de dados para a gente iniciar. Então, no momento, é a gente acompanhar, né, no Portal da Transparência, a gente tem colocado no site da Prefeitura e aguardar, porque a gente está indo gradualmente, mas com responsabilidade. Certo, então eu vou aproveitar e vou passar para vocês que estão assistindo a gente o número para cadastramento. É um número já conhecido de alguns, que é o WhatsApp da Saúde. O número que a gente está usando ainda, né, para entregar os resultados de teste. Então, se vocês quiserem já, para iniciar esse cadastramento, o DDD 21, o número é 998206868. Então, repetindo o número, é o 998206868. Flávia, lembrando que você vai, o idoso, o seu filho, qualquer familiar vai fazer o cadastro, tá? Esse cadastro vai constar no banco de dados, tá? E a gente vai avançando nessas etapas de acordo com o número que a gente estiver recebendo dessas vacinas. Então, o cadastro não é feito e automaticamente a vacina chega. Mas nós precisamos ter esse número para salvaguardar quantidade por cada grupo etário. Tá? Porque hoje, essa quantidade que eu tenho é a quantidade dos cadastrados. Então, eu sei que para mim poder vacinar entre 76 a 79, eu tenho que ter 4.500 vacinas. Então, para eu poder começar essa vacinação, no mínimo eu tenho que ter 4.500 vacinas. Porque senão eu vou começar com 1.000,
vou vacinar uma quinta parte dessas pessoas, eu não vou salvaguardar o grupo que está ali. Aí quando acabar a vacina, como acabou em alguns municípios, como é que a gente vai se portar? Poxa, mas meu pai não tomou, ele estava na fila, acabou a vacina. Não. Para a gente vai iniciar e vai ter a segurança de que aquele grupo vai ser automaticamente todos eles vacinados. Certo. Doutora Simone, a gente está chegando ao fim, né, da nossa transmissão ao vivo. Eu queria saber se a senhora tem algum recado, mais alguma mensagem para a população que a gente ainda não tenha falado, algum assunto que a gente ainda não tenha levantado, que a senhora queira colocar para as pessoas que estão assistindo a gente. Bom, gente, eu quero colocar o seguinte. A gente tem essa grande esperança hoje, que é a vacina. Mas a gente tem que manter a nossa segurança. Não é que a gente vacinou hoje, que amanhã a gente vai poder tirar a máscara, que a gente vai poder deixar de ter a higiene pessoal, que a gente vai poder deixar de ter o distanciamento, que a gente vai deixar de poder estar num local aglomerado. O Covid, a doença, ela não vai acabar simplesmente agora. A gente passou por várias patologias, como H1N1, há 8 anos atrás, que demorou muito para a gente ter uma resposta imunitária. Então, a resposta imunitária vai vir com as vacinações consecutivas. Não vai ser uma primeira vacinação. A gente vai evitar com a vacina a forma mais grave dessa doença. E por isso que os idosos, na cadeia onde a gente faz a avaliação de risco, eles estão lá no topo. Porque eles é que mais têm as complicações graves. Então, eles têm que ser principalmente o grupo mais prioritário agora. A gente tem que salvaguardar esses idosos. Então, é importantíssimo que a gente mantenha a segurança. A segurança não vai acabar quando a vacina começar ou quando a gente tiver as 2 doses e a gente está imunizado. Não existe agora essa sensação de que já acabou. Esse processo, a gente está indo a passos bem curtos, mas com segurança. A gente tem que manter essa segurança. Então, hoje, eu falo até como médica geriatra, que é a minha especialidade. Queria eu que hoje eu pudesse falar, todos os idosos estão sendo vacinados. Infelizmente, a gente não tem esse quantitativo. Mas nós estamos indo em cada casa, em cada lugar. E cada idoso que está recebendo é uma esperança que a gente está plantando aqui hoje. Para que esse idoso que está recebendo essa vacina hoje, ele não possa, se ele tiver a doença, que ele tenha uma doença branda, que ele possa tomar sua medicação em casa, que ele não precise ficar internado, que ele não precise ficar dentro de um leito. Porque hoje, graças a Deus, Flávia, a gente conseguiu ter uma taxa de ocupação muito menor do que a gente estava antes. Mas a gente não quer que essa taxa de ocupação aumente, a gente não quer que nenhum idoso faleça por causas que não sejam naturais. Então, hoje é importante a gente se prevenir. Claro que a vacina, e a gente tem essa intenção, vai chegar em todo mundo, tá? Vai chegar em todas as pessoas que estão há tanto tempo querendo, mas a gente tem que também não poder dar um passo e depois retroceder. Eu não posso começar uma vacina e não ter a segurança e a responsabilidade de manter a segunda dose. Hoje eu posso dizer que todo munícipe de Maricá que tomou a sua primeira dose está assegurado a segunda dose. Isso é vacinação responsável. É o que a gente tem que ter. E que nenhuma manchete negativa, nenhum órgão de controle negativo nós tivemos aqui no município. Isso é motivo de orgulho para a gente aqui. Não adianta a gente chegar hoje e falar, nós vamos levar um idoso para vacinar no Rio ou para vacinar em outro local, e esse idoso ficar lá horas dentro de um carro, ou horas dentro de um trânsito, e a gente levar esse idoso até com outra patologia. E hoje a gente espera, a gente já está chegando cada vez mais, a gente hoje recebeu mais dosagens, que foi agora à tarde, vai chegar 4 horas da tarde, ou seja, a gente recebe de manhã, 1 hora da tarde, dizendo que vai chegar 4 horas da tarde, é assim, mas que a gente está conseguindo um pouquinho a cada vez deixar os nossos idosos protegidos. Mas você que não é idoso, que no primeiro momento você não está recebendo a vacina, você tem que continuar mantendo a segurança, porque você está com seu pai, com a sua mãe, com o seu tio, com algum familiar seu que precisa ser protegido. A gente não tem hoje uma fórmula mágica de dizer quem vai ou quem não vai ter o Covid, quem vai ser exposto, quem não vai ser exposto, quem vai ter a forma leve, quem vai ter a forma grave. Por isso que é tão importante a gente manter a segurança, manter as medidas, manter o isolamento social, principalmente do que a gente não precisa ter, né? As ações que a gente precisa fazer, que a gente aprendeu, não vamos relaxar, vamos continuar mantendo o uso da máscara, a higienização das mãos, a higienização que é muito importante. A gente precisa ter esse foco.
A doença, hoje, ela está aqui no nosso município, né? Você vê outros locais, outros estados que a gente está tendo uma outra configuração, mas aqui hoje, no nosso município, a gente está numa situação mais estabilizada. Mas isso não foi de hoje para ontem, isso foi muito trabalho, foi muita ação, muita testagem que a gente está testando, muita ação dentro das residências, muita medicação, muito hospital para poder ficar e salvar a vida dos pacientes, que hoje a gente tem essa estabilidade e estamos ajudando não só municípios de Maricá, a gente ajuda toda uma região. Se hoje o Hospital Municipal Ernesto Che Guevara não tivesse presente, muitos municípios hoje não teriam onde colocar os seus pacientes. Então, hoje a gente é um município que dá suporte, mas nós também temos que ter os nossos cuidados, porque não é porque a gente tem um hospital de ponta que a gente pode, não, eu posso arriscar que eu tenho um hospital. Não. Ninguém tem que pagar para ver, ninguém pode pagar esse preço. Então, a gente vai ter que se manter seguro, essa é a parte mais importante. É isso, quero agradecer muito as suas informações, né? E espero que a gente tenha respondido as perguntas, as dúvidas de vocês. Caso ainda tenha ficado faltando alguma coisa, pode mandar mensagem para a gente, segue acompanhando a gente nas redes sociais. Toda a nossa equipe está disponível para ter transparência, para esclarecer. E é isso, se cuidem.